do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 58 da disciplina de língua portuguesa. Vamos continuar o estudo aí acerca de gêneros textuais. Então essa é a segunda parte sobre gêneros textuais. Quais são os objetivos dessa aula então? Recordar-se dos conceitos que a gente aprendeu aí na aula anterior sobre os gêneros textuais e analisar alguns textos, interpretando eles e definindo aí o seu tema, suporte, função social e a sua estrutura. Precisam para essa aula lápis, caneta, borracha e o caderno de língua portuguesa. Então vocês vão fazer alguns exercícios durante essa aula e façam as anotações pertinentes ali no caderno. De preferência, né, vocês possam fazer a lápis aí para que depois possam ser corrigidas. Então vamos dar uma retomada. Na aula anterior você estudou aí sobre gêneros textuais, faz tempo que a gente já vê essa questão, que vocês compreendem aí com clareza o que são os gêneros textuais. Vocês compreenderam os conceitos, os elementos, né, da estrutura, dos tipos, o suporte textual, né, que é onde eu vou ler o meu texto. E a função social, a gente viu que os gêneros textuais eles possuem diversas funções sociais. Tem o objetivo de informar, por exemplo, tem o objetivo de manter uma comunicação, expressar o sentimento, enfim. Os elementos, então, eles se referem ao tema, à forma composicional, né? O tema seria o assunto, também envolvido aí com a intenção do autor. Nós temos a forma composicional e o estilo, né? Como é composto, em prosa, em verso, a questão, o tamanho do meu texto também. A estrutura, né, como ele é montado, prosa ou verso, né, também se refere aqui à forma composicional. Texto extenso, texto curto. O suporte, né, onde o texto ele está presente, aonde que eu li? Li na internet, eu li num livro físico, ou eu li num cartaz, enfim. E a função social, qual que é o objetivo do texto? Quando o autor escreve, o que ele espera, né, que o leitor adquira após a leitura desse texto. Então, a gente vai analisar agora alguns gêneros textuais. É claro que eu trouxe eles de um modo bem resumido, um modo curto, para realmente não se estender durante a aula, mas na internet, em livros, enfim, vocês encontram esses mesmos gêneros textuais de um modo aí um pouquinho mais extenso. Boa parte deles, pelo menos, pode ser mais extensa do que está aqui na aula. Então, a gente vai ler um texto científico. Já trabalhamos sobre textos científicos, aqueles que trazem os fatos sobre um determinado assunto, tá? Ciência, né? Então, realmente não é ficção, é a realidade, é aquilo que se traz através, né, de todo um estudo feito, se conseguiu se concluir sobre aquilo. Então, texto científico sobre a cobra. A cobra é um réptil alongado. Existem mais de 2.500 espécies. A maioria das espécies tem grandes escamas na parte de baixo do corpo. As cobras não possuem pálpebras móveis. Pálpebras são essa área aqui acima do olho. Os olhos são cobertos por uma membrana transparente. Em algumas espécies de cobras, vivem em tocas, os olhos são pequenos e cobertos pelas escamas da cabeça. Algumas engolem presas muito maiores do que suas próprias cabeças. A cobra tem um veneno extremamente perigoso e sua mordida pode ser fatal. Aqui a gente tem um pouquinho falando sobre a cobra, sobre a moradia da cobra, a questão da alimentação. Talvez vocês já viram vídeos aí, tem cobras que realmente consomem alimentos muito maiores do que a cabeça delas, tá? E agora vocês vão definir aqui, escrevam lá no caderno, tá? Texto científico, tema, estrutura, suporte e função social. Qual que é o meu tema desse texto? Qual que é o tema? A estrutura. Qual que é a estrutura desse texto? Suporte. Suporte vai ser bem parecido em todos os textos que a gente vai trabalhar. E qual é a função social? Para que serve esse texto? Façam lá, pessoal. A gente já volta com as respostas. Então, aqui, o meu texto, ele tem o tema cobra, certo? Né? Então, o meu assunto é cobra.
A estrutura, ele é em prosa, certo? Então, ele é em parágrafo. E ele é um texto curto. Eu poderia deixar esse texto bem mais extenso. Os textos científicos, eles podem ser bem mais extensos. Mas, nesse caso, é um texto curto. O suporte, nesse caso, é virtual, ok? Então, adquirir ali, conseguir esse texto na internet e ele é virtual. Eu posso acabar imprimindo esse texto, daí ele vai estar, o suporte vai ser em um papel mesmo. E a função social? Para que serve esse texto? Para informar sobre o réptil, para informar sobre a cobra, trazer informações pertinentes, fazer com que as pessoas tomem cuidado aí se virem ou, enfim, perceberem aí a presença de uma cobra. Agora, sobre a sinopse. Esse texto a gente também, esse gênero textual a gente também trabalhou lá no começo do ano. Então, O Sem Floresta. Talvez vocês conheçam esse filme é bem interessante, ele trabalha aí sobre essa questão do consumismo, o excesso que as pessoas às vezes compram, certo? E o excesso de lixo que isso acaba gerando. Então, O Sem Floresta. Após despertar de um longo cochilo de inverno, uma turma de animais encontra uma subdivisão em seu quintal e é forçada a enfrentar seu pior medo, os seres humanos, tá? Então, eles estavam na floresta, de repente eles notam uma subdivisão, um muro, uma parede, que eles chamam de parede, muito grande, e aí eles têm muito medo dos seres humanos, mas eles vão começar a enfrentar esses seres humanos para estar adquirindo aí alimento, tá? É um filme bem interessante. Esse daqui é um print ali da Netflix mesmo, mas talvez até no YouTube esse filme esteja disponível. Então, qual que é o tema dessa sinopse? Qual que é a estrutura, o suporte e a função social? Mesma coisa que na atividade anterior, só que referente, claro, a esse texto. Façam lá e já voltamos. Então, pessoal, o tema é o quê? Animais da floresta em contato com seres humanos, tá? Talvez para vocês houve alguma outra temática mais relevante. Para mim seria essa questão do contato animal, ser humano. Também o contato aqui não está especificando na sinopse, mas essa questão do consumismo. Então, quem assistiu o filme nota que é algo bem pertinente ali no filme. A estrutura em prosa também, e é um texto curto, bem curto. É uma característica da sinopse, a sinopse ela não é estendida. Se eu for falar sobre um filme, uma série, enfim, e for um texto bem mais longo, seria aí mais um resumo, ou talvez o roteiro, tá? A sinopse não se enquadra nisso. O suporte, ele é virtual, apesar de que se eu ter o DVD, a caixinha do DVD, eu também consigo ver a sinopse atrás dessa caixinha. Função social, instigar o leitor a assistir o filme, Essa é a função da sinopse. Então, quando você vai assistir alguma coisa ou ler algum livro, enfim, e aquele conteúdo, aquela obra possui uma sinopse, ela justo tem o intuito de instigar, fazer com que você se interesse por aquilo, porque às vezes apenas lendo o título ou vendo a imagem, enfim, você não cria interesse. Quando você conhece um pouquinho do que vai acontecer no filme, você consegue, você cria um interesse maior ou talvez você até perde o interesse. Biografia. Então, eu trouxe a biografia de Cecília Meirelles, talvez já ouviram falar. Então, a Cecília Meirelles, a Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Cecília ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Perdeu o pai poucos meses antes do seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Cecília Meirelles faleceu no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1964. Aqui nós temos aí sobre essa grande artista, Cecília Meirelles. Provavelmente vocês já leram alguns textinhos aí algumas poesias. E agora vocês vão definir então dessa biografia. Qual que é o tema? Estrutura, suporte e a função social. Façam lá e a gente já volta com as respostas.
biografia, o tema, né, seria a vida de Cecília Meirelles, tá? Então, obviamente, na biografia o tema sempre vai ser a vida de uma pessoa em específico. A estrutura, nesse caso, ele é curto e é em prosa, mas uma biografia ela pode ser longa, pode ser bem extensa, trazendo aí uma riqueza de detalhes. Suporte, ele é virtual, né? Foi adquirido aí na internet. E a função social, informar o leitor sobre os principais acontecimentos da vida de Cecília Meirelles. Geralmente, né, as biografias em si, elas têm essa função, né? Informar para o leitor como aconteceu, né? Como foi a vida de uma determinada pessoa. Aqui agora nós temos um poema, o Arco-Íris. Quando a chuva para e o sol aparece, veja só o que acontece. Deus pega um pincel e pinta 7 cores no céu. Então aqui a gente tem um poema bem curtinho, falando sobre o arco-íris, né, trazendo essa ideia aqui de Deus pega um pincel, né, um sentido bem figurado, Deus pega o pincel e pinta 7 cores no céu, que seria o arco-íris. Então, qual que é o tema desse poema? Como que ele está estruturado? Aonde que ele está, o seu suporte? E qual que é a função desse poema? Façam lá no caderno de vocês. Então, nesse poema, o tema, né, o foco é sobre o arco-íris, a beleza do arco-íris. A estrutura, ele é em verso, tá? A gente nota que ele não está em prosa e ele é bem curtinho. O suporte, ele é virtual, apesar de que muito provavelmente, né, vocês estão vendo aqui, ele é virtual, mas muito provavelmente foi feito por meio de scanner, enfim. Esse texto ele foi feito em uma folha, né? Ele parece pelo menos ali pintadinho com tinta, tá? A função social, né? Fazer o leitor refletir sobre o arco-íris, a sua beleza e o que faz com que ele apareça, tá? No caso, né, quando a chuva para e o sol aparece, aí surge o arco-íris, ok? Pode ser que vocês encontraram outras funções sociais, tá? Né? Outras reflexões sobre essa temática. E o diário? Então, o diário ou diário pessoal, aqui nós temos 15 de janeiro, sexta-feira. Hoje eu levantei, notei que meu dente estava mole, mas não liguei e fui ver TV. Meu pai chegou, almoçamos e fomos tirar o que faltava da casa velha. Depois, quando eu cheguei, eu fui nadar e brinquei. Depois subi e dormi, ok? Então, pessoal, aqui a gente tem um diário bem curtinho aqui sobre alguém, não está explícito quem exatamente escreveu esse diário, tá? Um pouquinho sobre a vida, né? Sobre aquele dia daquela determinada pessoa. Então, qual que é o tema desse diário? Estrutura, suporte e função social. Escrevam lá, pessoal, e nós já voltamos. Então, o tema. O tema é as situações do dia de alguém, né? Os diários, eles são isso, eles vão trazer as situações ou também o ponto de vista de alguém sobre aquilo que aconteceu. A estrutura, ele é em prosa e é curto. Os diários, eles geralmente... o diário todo em si, ele se torna extenso, mas se a gente for analisar os dias em específico, eles são curtos, tá? O suporte, eu coloquei físico e virtual. Por quê? Porque, né, vocês estão visualizando um vídeo, então se torna virtual, mas é claro que nós sabemos, né, que a gente percebe que esse diário foi escrito realmente, né, num diário, numa agenda, e foi tirada uma foto dele, tá? Então, ele é físico também. Função social, fazer com que o leitor compreenda os acontecimentos da vida do dono do diário e o dono do diário ter lembranças da sua infância também, tá? A gente já comentou sobre isso. Os diários, eles têm essa função também, né, de se recordar do que já aconteceu. Pessoal, então agora vocês terminaram essa lição, espero que tenham compreendido. Na próxima aula vamos trabalhar mais alguns gêneros textuais, fazendo aí o mesmo exercício. Agora vocês vão realizar algumas tarefinhas.
Até a próxima e bons estudos!